Capítulo 18. Mordred descobriu que as palavras do menino se faziam verdade. Ela vive isolada em uma torre ao norte. Em sua última noite na estalagem, havia deixado um pote de sopa vazio e pedaços de corpos decepados no quarto alugado. Havia uma boa quantidade de moedas em rainhas no bolso dos mortos, porém em quantidade suficiente para pagar o transtorno. Da sua parte, levou consigo a última informação de que precisava. Basta seguir a margem do rio até uma área repleta de rabanetes, que termina em um espinheiro, fica atrás. O preço por isso tinha sido até injusto. Se aquele garoto soubesse quem era aquele homem e por que ele queria chegar naquela torre, teria pedido por um palácio e um título nobre, e Mordred o teria dado, desde que o menino fosse paciente em esperá-lo retomar seu reino. A torre em questão tinha uma estrutura de pedras, formada de 4 pisos, sem divisória e era ligada a um palacete. Sua planta era quadrangular e de fora parecia alcançar os 50 metros. Outra característica fácil de notar era que havia pouquíssimas aberturas, frestas ou vitrais. Mesmo seu térreo não apresentava nenhuma, além da ausência de qualquer tipo de escada externa, como seria de costume em estruturas desse tipo. A única janela realmente visível se localizava no último piso, dando à torre um aspecto claustrofóbico. Na verdade, mesmo o palacete a que se conectava tinha um aspecto abandonado, quase como uma relíquia de guerra esquecida. Contemplando o cenário que parecia celebrar o isolamento, um espinheiro rodeava toda a estrutura rochosa, quase como uma mensagem viva de onde deveria terminar a curiosidade dos forasteiros. Mordred já tinha adquirido experiência suficiente em sua vida de renegado para saber outro tipo de mensagem que uma estrutura como aquela gritava: o covil de uma bruxa. Uma parte do plano de como atrair a caça, porém, envolvia os homens que o haviam caçado na estalagem. Sei que ele prometeu ao garoto que iria matar os 4, e ele falava sério. Contudo, enquanto aguardava a chegada dos condenados no quarto, uma ideia lhe veio à mente, e ele decidiu matar 3 deles e deixar seu líder quase morto. Isso quer dizer que o homem estava com as mãos quebradas, um dos tornozelos perfurados e a língua cortada, mas ainda vivo e amarrado pelas mãos e pelos pés. Mordred o retirou da garupa de seu cavalo, enquanto o homem gemia, sem uma língua que lhe desse o direito de pedir para morrer. O pedido seria atendido, porém, apenas não da maneira pensada. Eu vou explicar como vai ser, disse Mordred, colocando o homem no chão, no alto de uma depressão que desembocava no espinheiro. Eu vou soltá-lo agora e lhe jogar naquele espinheiro. Então eu vou dar um tempo para você fugir. Se sumir da minha vista nesse tempo, eu vou me esquecer de você. Mas, se eu conseguir continuar a te ver daqui quando o tempo acabar, vou atrás de você e vou fazer coisas piores do que já fiz até aqui. E vou pendurá-lo de cabeça para baixo, e vou cortar as suas genitais, mas vou deixar você vivo para ver abutres devorando seus testículos. Então ficarei assistindo a eles te devorarem vivo. Você entendeu? O homem, apavorado, confirmou com a cabeça, sem opção até mesmo de repetir o pedido de clemência que suas vítimas costumavam fazer. Seu tempo começa agora. Mordred cortou a corda dos pés e das mãos de seu antigo caçador. Ele o chutou depressão abaixo, na direção do espinheiro. Capítulo 19. O salão do sultão ainda era choque. O que havia acabado de acontecer era tão absurdo e inesperado que ninguém reagiu a princípio. Era como se estivessem diante de uma miragem, ou uma encenação, ou qualquer explicação igualmente sem sentido, mas bem-vinda desde que contradizesse a realidade. Mas era real. Aquilo era real. O príncipe havia mesmo cortado o pescoço da princesa Badoura, cujo corpo tombara ao chão, afogado no próprio sangue. Como se esperando a falta de reação pelo espanto,
Shahryar, o assassino, correu pelo meio do salão principal com um grande tesouro em mãos, cruzando o caminho com um Snail igualmente perplexo, o que é um detalhe digno de nota, admito. Nos olhos do Simbá, o príncipe assassino viu perplexidade. Nos olhos de Shahryar, Snail viu outra coisa. Não era o olhar de uma pessoa comum, não era o olhar de um psicopata, não era o olhar de um louco. Era o olhar de algo que, em vez de frieza, transmitia ardência, como arde o ódio que uma pessoa acumula dentro de si. A ação foi tão brutal e imprevisível que mesmo os guardas de espadas curvas e seus golems de corpos de pedra não souberam como reagir. Afinal, a questão estava em atacar ou não atacar um príncipe. Todo o espanto, porém, foi cortado pelo grito de horror de Sherazade, que reverberou pelo ambiente enquanto ela corria para a filha. O berro acordou as pessoas e piorou o estado de alucinação, mas ao menos trouxe a ação à mente dos homens sem reação. Peguem ele! Segurem ele! Não deixem esse homem sair desse palácio! Ordenou Badr no idioma local. Os guardas puxaram suas espadas curvas, sem pensar, colocando-se no caminho de Shahryar. O príncipe assassino parou na frente deles, em uma posição um tanto felina, novamente com um olhar um tanto inumano. A posição corporal não deixava dúvida. Ele estava pronto para enfrentar aqueles guardas. Mas por algum motivo, os guardas não. Snail e Liriel ouviram comandos que não compreenderam, mas as ações se traduziram por si só quando os golems tomaram a frente, prestes a esmagarem o inimigo. Aquilo se tornava fato. Fosse o que existisse no ímpeto daquele homem para fazer algo daquilo e achar que sairia ileso, isso talvez fosse o suficiente para fugir, mas não para enfrentar aqueles homens e aqueles humanoides. Mas em vez disso, o príncipe gostou. Ele esticou a coluna como um homem sem medo, abriu os braços e pareceu sorrir, daqueles sorrisos que os assassinos dão. Vocês vão enviar seus golems para me capturar? Perguntou, ainda na linguagem local. Logo eu, que vim libertá-los? O sorriso assassino se expandiu, e foi assim que os golems de pedra, sem aviso, começaram a atacar e aniquilar os guardas do palácio do sultão de Al-Qadim. Capítulo 20. Mordred se manteve em espera, enquanto o líder do último grupo que o havia caçado corria em desespero por um espinheiro. Sei que a princípio isso pode parecer uma fantasia um tanto sádica, mas tudo ali tinha um motivo. As mãos quebradas mantinham a dor da movimentação, o tornozelo perfurado fazia mancar e tirava o equilíbrio, a língua cortada o impedia de gritar, mas não de grunhir ou até mesmo urrar. Junte tudo isso à ameaça de um homem temido já nas lendas e você verá o desespero em forma humana. O homem correu mancando, tendo pedaços de pele arrancados em cada passo e deixando um rastro de sangue por onde passava, que parecia servir de alimento para o próprio espinheiro. No meio do cenário desolado, o homem começou a chorar, percebendo que não havia como voltar nem como prosseguir. Ele era um inválido preso em uma teia viva de arame farpado, sem saber de que lado estava a morte mais dolorosa. Assim, ele urrava de dor, de desespero, de angústia, e seus gemidos que ecoavam pelo terreno morto lembravam-as das histórias que envolvem mortos que voltam à vida. Em todo esse processo, em vez de se concentrar no fugitivo, todavia, curiosamente Mordred se mantinha observando a única janela da torre do palacete. Vamos, dizia para si mesmo. Eu sei que você está aí. Sem forças para continuar a tortura, a agonia atingiu um limite tamanho que a razão se perdeu. Então o homem, percebendo 2 espinhos paralelos do tamanho de um dedo médio, decidiu correr até eles e perfurar o próprio pescoço. Ele continuou a gemer quando correu e a ecoar seus gemidos. Infelizmente para ele, o tornozelo perfurado bambeou, o equilíbrio se perdeu. E o corpo tombou antes do previsto, modificando o ângulo da queda. Como consequência, em vez do pescoço, o homem afundou seu próprio rosto, perfurando os 2 olhos na ponta dos espinhos paralelos. Eu sei que você tem de estar aí.
como se escutando Mordred, mais do que os urros enlouquecidos de um homem recusado pela morte, ela surgiu na janela da torre. E Mordred sorriu, como se isso tornasse seu mundo bom. No momento seguinte, sem aviso, o espinheiro começou a se movimentar, como uma entidade viva. O homem semi-morto e agora cego ainda sangrava pelos olhos, alimentando as plantas que o matavam, mas mesmo elas pareceram deixá-lo em paz por um momento, quando a senhora daquele local chegou até ele, após seu espinheiro ir abrindo caminho para ela. Mordred tinha razão. Aquele era o covil de uma bruxa. E agora ela tinha a sua atenção.